Então, você entra numa outra função, além de ser um sacerdote, você entra na função de pastor, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O que você está pensando? Você apresentar para você mesmo uma mulher bonita, saudável. Não é uma mulher que se emboneca, porque a Bíblia diz que a verdadeira beleza de uma mulher não está no fato dela se embonecar. Então, deixar sua esposa feliz não é empetecar sua mulher com tudo que ela quer, porque às vezes você tem que dizer, não querida, isso aí não é bom para você, isso aí não faz bem para você, então não, eu sou contra. Mas tem hora que é necessário você dar para ela as condições a fim de que ela venha a ser uma grande mulher. Como é que ela se torna uma grande mulher? Eu vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que me encantou muito na minha mãe. A mamãe fez 6 meses de escola durante a vida inteira dela. Ela mal aprendeu a ler e a escrever. A mamãe foi tesoureira de SAF muitos anos. Foi presidente de SAF muitos anos. Viveu com o meu pai 72 anos. Uma das pérolas da minha mãe foi o seguinte: Moisés viveu 40 anos no deserto sozinho, depois ele teve que aguentar mais 40 anos o povo de Israel. Eu aguentei seu pai 72 anos. Muito mais do que Moisés. E aguentou mesmo. Papai não era fácil. Se ele tivesse aqui, ele dizia assim, eu sei que eu não sou fácil, eu sei que eu não sou fácil, mas não muda. É sempre o mesmo jeitinho. E a mamãe aguentou o papai. Quando ele morreu, a minha sobrinha pegou o celular e disse assim, mãe, fala com todo mundo. E a mamãe disse assim, meus filhos, seu pai e eu vivemos 72 anos juntos, mas Deus quis levar ele agora, e foi bom para ele, porque ele estava sofrendo muito. Eu quero dizer a vocês que eu estou consolada, que dentro do meu quadro de saúde eu estou bem. Fiquem tranquilos, não tenham preocupação comigo, eu estou sendo cuidada. E eu fiquei prestando atenção naquela mensagem, sobre 2 aspectos, o conteúdo da mensagem em si, mas eu fiquei pensando no português que ela usou. Não tinha gíria, os verbos estavam sendo colocados todinhos nos tempos gramaticais adequados, os S's não faltavam, a concordância verbal estava absolutamente correta. Eu liguei para ela, eu disse, mãe, eu fiquei impressionado com seu recado por 2 coisas. Primeiro, como a senhora está bem, espiritualmente bem, tranquila, ciente, triste, mas ciente de que Deus está com o papai. Mas eu queria dizer para a senhora que eu fiquei impressionado com o seu recado, com o português que a senhora usou no seu recado. E eu lembrei que a senhora fez 6 meses de escola. Ela disse assim, foi seu pai me ensinou a falar. Foi seu pai me ensinou a falar. Vocês estão vendo como é que um marido investe na sua mulher? No cotidiano, no dia a dia. O que Jesus Cristo faz? Jesus Cristo morreu pela igreja.
Ele santificou a igreja com o seu sangue. Ele exigiu que a sua igreja fosse batizada e praticasse a ceia do Senhor para lembrar dele. Ele exigiu essas coisas, mas o sacrifício dele foi tão intenso que a resposta de Deus é que este povo que está sendo preparado para se encontrar com Jesus é um povo que está sendo aperfeiçoado a cada dia. E Paulo usou isto para dizer que o tratamento que a gente deve dar para a nossa esposa, pastoral, é um tratamento de qualidade, de investimento na vida dela, e não cessa. Então eu peguei aqui a confissão de fé para lembrar a obra de Jesus, e diz assim: aprove a Deus em seu eterno propósito escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem, o profeta, sacerdote, rei, o cabeça e salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo. Pronto, essa é a qualificação do marido. E deu-lhe desde toda a eternidade um povo para ser sua semente e para no tempo devido ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. É claro que nós não fazemos isto com a nossa esposa, mas a ideia do texto é fazer com que a nossa esposa ganhe com a nossa presença, e que ela venha cada vez mais ser uma grande mulher. É necessário investir na cultura dela, é necessário investir naquilo que ela vê, naquilo que ela quer, naquilo que ela precisa. É necessário trabalhar no sentido de que ela venha ganhar postura. Você coopera nisso. Não é a mulher ser do jeito que você quer. Que a gente desenha uma mulher e a gente diz assim: minha mulher tem que ser assim. Não, não. Abre a sua janela e enxerga mais longe. Você tem que dar espaço para a sua mulher fazer coisas que ela sabe fazer. Você tem que abrir espaço para a sua mulher ter a criatividade que ela precisa ter. Você precisa incentivar sua mulher a fazer coisas que ela é competente para fazer. Você precisa abrir mão da presença dela, muitas vezes, para que ela se expanda como mulher. Vamos fazer o contrário. Vamos lembrar Provérbios 31, e vamos nos lembrar de que o marido daquela mulher virtuosa é conhecida por causa dela. Tamanha a postura dessa mulher, que o marido dela é conhecido pela força dela. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então, nesse sentido, a tarefa de pastor da sua esposa e pastor dos seus filhos é uma obrigação nossa, como maridos cristãos. Então, vem lá as perguntas do glorioso Davi Merken. Às vezes eu falo David, às vezes Davi, não é? Mas vocês entendem que é a mesma pessoa, não é? Primeira pergunta dele: proporciono momentos para que a minha esposa tenha um tempo a sós com Deus, inclusive ajudando as crianças pequenas, quer dizer, eu cuido das crianças para ela orar, para ela se gastar diante de Deus. Segunda pergunta: compartilho com a minha esposa o que Deus está fazendo em minha vida? Na verdade, meus queridos irmãos, quando nós pensamos no nosso pastoreio, nós temos que tratar não só de assuntos supérfluos, mas de assuntos espirituais. Olha, Deus está trabalhando na minha vida, nesta área, naquela área, Deus está me ajudando aqui, Deus está me ajudando ali. É a sua experiência compartilhada com a sua mulher, não é? Dirijo sempre que possível um tempo devocional com a minha família, oro com a minha esposa,
esse é um trabalho necessário, constante do marido crente. Fala, mas a minha mulher ora bem melhor do que eu. Eu não sei orar, eu falo meia dúzia de palavras e some tudo. O que eu faço? Pega a Bíblia. Leia um salmo. Deixa a Bíblia falar no seu lugar. Se você não tem vocabulário, se você não tem como falar, se você diz assim, não, eu não sou teólogo, eu não entendo das coisas espirituais, pega a Bíblia. Leia uma passagem para ela. Escuta, vamos ler juntos isso aqui? Eu quero ler com você isso aqui. Eu preciso ler com você isso aqui, porque isso aqui vai fazer bem para nós dois. Então, assuma essa função de pastor. Eu sei que para alguns é muito difícil, mas começa assim, colando. Colando. Então, ore com a sua esposa, não é? E não dê bandeira para o pecado. Confronta, disciplina o pecado na vida da família. O que está errado, está errado. Então precisa recomendar o que assistir no Facebook, no YouTube, no Instagram, o que assistir na TV, tem que policiar isso, porque os nossos filhos, a nossa esposa, nós mesmos somos contaminados, então precisa pastorear.